Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos quase voltando, né, com o nosso trabalho aí, logo após as férias. E para quem está com o primeiro ano, gera alguma dúvida, né? Principalmente quando a pessoa não tem experiência. E agora, como prosseguir? O que ensinar? O que é mais importante, né? Começar aí depois das férias. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre este assunto. Acompanhe o vídeo. Do início do ano, né, de fevereiro até o mês de julho, né, a metade de julho aí, quando eu entrei de férias, eu fiz um trabalho com as crianças de estar seguindo a ordem, né, que eu vou falar para vocês. Peguei a turminha de primeiro ano, esse ano, né, eu tô com 20 alunos. Outros anos eu sempre sigo mais ou menos a mesma linha. Outros anos, né, eu já tive 25, já tive 30 crianças, 32, é a primeira vez que eu tenho um número reduzido, né, que é esse número de 20 crianças. Então eu fiz o seguinte, desde o início do ano, comecei utilizando a ficha, né, com o nome deles, alfabeto, nome da escola, frisando todo dia o nome, terminou a atividade em folha. Escreve o nome completo, tem que colocar a data, ensinei a dar espaço, né, entre as palavras, vai escrever uma frase, tem que dar espaço, escrever as letras, né, do mesmo tamanho, porque tem criança que faz uma letra grandona, outra letra pequena. Ensinei a utilizar o caderno, da esquerda para a direita, terminou, vai para a linha de baixo, passou a folha, escrever nas costas da folha, dei toda a orientação, né, de como utilizar o caderno, material, dar espaço, escrever um nome, falei tudo isso para eles. Fui trabalhando as famílias silábicas, o som de cada consoante, né, de cada letra, né, ensinei para eles vogais, os encontros vocálicos, ai, oi, eia, ei, ui, ensinei a família silábica da letra B, ba, bebi, bobu, várias palavras com B, depois com C, K, Ko, Ku, porque o som do C e do Si é diferente, então eu ensino depois, com D, com F, com G, Ga, Go, Gu. Ensinei essas coisas, né? Ensinei todas as famílias silábicas simples. Então, nas férias, né? Agora em julho, né? As crianças, a maioria já estão lendo, né? Lendo pequenos textos, lendo frases, eles conseguem ler essas palavras simples, né? Uma frase assim que tem essas palavrinhas simples, eles conseguem. Tem algumas crianças, né, que ali por percepção deles mesmos já conseguem ler também até palavras mais difíceis, que tem sílabas complexas, mas assim, a maioria estão lendo as palavras com sílabas simples, né? Ensinei para eles os números, já cheguei com eles até o número 50. Ensinei, dentro desses números, né? Ensinei para eles a colocar na ordem crescente, na decrescente, o antecessor, né? Tipo assim, eu coloco o número 10, o antecessor, quem vem antes, quem vem depois, números pequenos, né? Tipo assim, o 20, o 10, o 12, o 15, 18, 30, até os 50 eu fui ensinando essas coisas para eles, ensinando o número que vem entre, números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ensinei também, ensinei para eles uma dezena, tipo assim, aquelas atividades, né? Circule para mim uma dezena de maçãs, mostrei o que é dezena. Continhas, assim, de mais, de menos, com números pequenos, né? Tipo assim, 5 mais 5, 8 mais 3, que dá até para eles fazerem nos dedos, também ensinei para eles. O que é maior, menor, mais grosso, mais fino. Então, isso tudo, né? Noção de lateralidade, né? O que tá em cima, embaixo, direita, esquerda. Então, foi isso que eu trabalhei com eles até o presente momento, né? Então, agora, quando nós voltarmos, né? Agora no mês de agosto, e eu vou dar continuidade, né, a esse trabalho, e tem muito professor, principalmente às vezes professor que formou agora, ou que às vezes formou até mais tempo, mas às vezes fica assim com quinto ano, com quarto, e é a primeira vez que pegou uma turminha de alfabetização. Aí fica em dúvida, né? Já recebi mensagens, pessoas falando assim, Cláudia, agora o que ensinar, né? Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo hoje para vocês, né?
Primeiramente, nós devemos, né, seguir a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, prestar atenção quando for fazer um plano de aula, prestar atenção quais as habilidades que você, né, está tendo ali a intenção de trabalhar com seus alunos, né? Mas assim, vamos fazer um resumo. O que eu vou ensinar agora em agosto? O que eu vou fazer? Primeiro dia agora depois das férias, como que vocês foram? Querer saber das férias, né, dos meus alunos, né, preparar uma historinha, uma brincadeira, uma coisa assim. Primeiro dia, tá? Depois, o que eu vou fazer? Tipo uma revisão com eles, porque as crianças, eu não sei os alunos de vocês, né, mas o alunado que eu já trabalhei até hoje é o seguinte, tipo assim, você tá lá naquele pique, ensinando várias coisas, o menino parece estar ali apto para... Tá pegando tudo, né? Igual uma esponja, tá absorvendo tudo que você tá ensinando. Daí, chega, por exemplo, o carnaval, né? A criança tá ali aprendendo. Chega o carnaval, eles ficam aqueles dias em casa. Quando volta, parece que a criança já esqueceu algumas coisas. Nas férias também costuma acontecer isso. Os alunos vão, né? A todo vapor, estão a todo vapor trabalhando, tá ali todo dia, o cérebro deles, né? Tá ali ativo. Aí eles vão para as férias, quando voltam, você vai ver criança que vai estar trocando uma letra com outra, até o nome, né? Se bobear, né? Escrevendo o nome com uma letra diferente, vão estar pulando folha, soltando folha do caderno, vai estar fazendo alguma coisa que você vai falar assim, ué, meus alunos regrediram? Mas costuma acontecer isso. Então, por isso que quando eu volto, né? Sempre que eu volto de férias, eu costumo fazer uma revisão com os alunos, tá? Depois da primeira semana, né? A primeira semana de agosto. Aí na segunda semana eu tenho que seguir a matéria, né? Porque aí o aluno voltou a entrar no pique, entendeu? Eu vou dar seguimento, né? Às nossas atividades. Então, em português, o que eu vou estar ensinando? As funções dos gêneros textuais, tá? Porque antes das férias, né? Até a presente data, de fevereiro até junho, final de junho, né? Nós já vimos, né, alguns gêneros textuais, nós já vimos poema, porque o próprio livro já traz esse tipo, né, de texto. Vimos poema, trava-língua, livro de primeiro ano, né, sempre traz um trava-língua. Parlenda, nós vimos muitas, né, porque eu mesma retiro da internet ou monto atividades com parlenda. História em quadrinho, o livro trouxe também história em quadrinho. Rótulos e embalagens são coisas que eu levo para dentro de sala de aula, as embalagens, coloco para eles. Então, esses são gêneros textuais que nós já trabalhamos, tá? Então, já trabalhei, eu não vou ficar até o final do ano, não, porque eu vou ter que dar espaço para outros gêneros textuais. Então, agora, eu vou trabalhar o seguinte, fábula, vou trabalhar lendas, receitas com eles, né? Fazer uma sequência didática tipo da broa de milho da galinha ruiva, para trabalhar uma receita, né? Listas, contos, bilhete, carta, convite. Então, vou trabalhar outros gêneros textuais, porque isso é a minha função, né? Tá dentro aí da proposta da base, então eu vou estar trabalhando isso com eles. Letra cursiva agora, né? Porque até então eu alfabetizei as crianças com a letra de imprensa, tá, pessoal? Que é a letra mais vista aí na sociedade, nos rótulos, nas placas de trânsito, placas de ônibus, né? Então, tudo, sempre, aquele letreiro do ônibus, né? Então, tudo é letra de imprensa. Então, eu já alfabetizei as crianças com a letra de imprensa, maiúscula. Então, a partir de agora, né, voltando, vamos fazer a letra cursiva, tá bom? Interpretação de textos, esses textos pequenos, já vou começar a dar interpretação. Vou começar tipo assim, eu conto para eles uma história ou um texto, né? Ensinar as crianças a fazer um resumo. Você vai recontar isso aí com as suas palavras, escrever com as palavras deles, para ver se eles têm uma noção ali de entendimento mesmo, né? De interpretar aquilo que eu falei e eles resumirem, né? Vou começar a ensinar isso para eles. Recontar, reescrever textos lidos, produção de texto, tá? Quando eu falo produção de texto, aí tem professor que às vezes fala assim, isso aí eles não conseguem não, porque isso são para os maiores. Não,
As crianças de primeiro ano também conseguem. É só você dar muitas informações, trabalhar com eles a semana inteira, né? Por exemplo, se eu for pedir um texto sobre alimentação saudável, eu já vou chegar na segunda-feira e vou dar a eles muitas informações, vou conversar com eles sobre alimentação saudável, vou dar uma atividade para casa que fale sobre alimentação saudável, vou pegar alguma tarefa no livro lá, você já tem ciências, em outra parte que fale sobre alimentos saudáveis, né? Vou fazer com eles no meio da semana ali, sei lá, cada um traz uma fruta, vamos fazer uma salada de fruta, né? Que é uma alimentação saudável. Aí quando chegar no final da semana, né? Eu vou mostrar para eles, olha, vamos fazer uma produção de texto? Aí eu dou um exemplo no quadro também, tá? Vou falar assim, ó, faz de conta que eu vou fazer uma produção de texto aqui, ó. Olha como que eu vou começar. Eu coloco uma gravura colada ou faço um desenho, né? Aí eu mostro para eles como que começa. Fala, o que a gente pode falar sobre alimentos saudáveis, sobre uma alimentação saudável? Aí uma criança fala uma coisa, outro fala outra, eu posso ir escrevendo para fazer uma produção de texto coletiva, tá? Aí eu já vou dando eles um modelo. Eu tenho que fazer isso aí, tipo assim, umas 3 vezes, para eles verem como que faz. Eu faço uma produção coletiva, algumas vezes, né? E quem sabe, na outra semana, aí já dá uma atividade para eles escreverem, entendeu? Para eles produzirem um texto. Aí eles vão conseguir, uns vão conseguir escrever mais, outros menos, mas isso aí vai sendo trabalhado, né? É claro, e no segundo ano a professora vai dando continuidade para as crianças poderem ter esse hábito aí de escrever. Então vou estar trabalhando isso, trabalhando pontuação, né? Ponto de exclamação, a vírgula, o ponto de interrogação, ponto final. Eu já falei alguma coisinha com eles, né, nesse tempo, mas eu vou estar dando mais ênfase, tá? Então, tudo isso vai contribuir para quê? Até o final do ano, para que o aluno saia, né, alfabetizado. Lembrando que a alfabetização, ela caminha muito alinhada ali, lado a lado, né, com o letramento. Então, meu objetivo é que meu aluno saia, né, alfabetizado, sabendo entender uma informação, né, ler pequenos textos, sabendo escrever um bilhete, tá? Esse que é o meu objetivo. De matemática, pessoal, eu vou estar dando também uma continuação, né? Vou fazer a revisão com eles, né? E a partir da outra semana, né? Aí vou ensinar para eles número, né? Ordem crescente e decrescente. Isso aí eu já ensinei, mas vou ter que continuar, tá? Com a ordem crescente, decrescente, trabalhar essas sequências, né? Complete as sequências, escrever de 2 em 2, porque eles já têm noção, eles já conhecem bem os números até 50. Aí depois vou começar a ensiná-los, né? A escrever de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, tá? Vou ensinar para eles também noção de adição e subtração, né, que eu já trabalhei com eles, essas continhas que dá de contar nos dedos, contar com palito, com tampinha, né? Então, eu vou começar a passar alguns numerozinhos, né, para entrar nessa parte aí das continhas com reserva, a continha aí do vai um. Antes eu vou ter que trabalhar algumas noções com eles primeiro, tá? Por exemplo, eles têm que estar sabendo bem, né, dezena, por exemplo, para quando passar uma conta assim, 18 mais 12. Aí a criança tem que saber bem a dezena, que aí ela vai 8 mais 2, 10. Deixa o 0, vai 1. Quando eu era criança, eu não entendia de jeito nenhum. A professora falava rápido, eu não sabia esse processo, né? Porque eu morava em um bairro, mudei para outro, fui para outra escola. Eu sei que esse processo aí de trabalhar bem a dezena não foi trabalhado, porque eu não entendi de jeito nenhum. Vai 1, que é esse? Eu fazia o seguinte, 18 mais 12, né? Aí eu tampava com a minha mão assim, aí ia na unidade, 8 mais 2, 10, eu punho 10 embaixo, entendeu? Então a conta dava errado. Então assim, a criança tem que saber bem o que é dezena, trabalhar com material dourado, né? Com palitos mesmo, eu dou um barbante para as crianças para eles fazerem, tipo um conjunto assim. Aí eu fico lá na frente, aí eu pego umas plaquinhas. A plaquinha que eu levanto, eles têm que colocar dentro do conjunto, sabe? Aí eu levanto, por exemplo, assim, que número que é esse? É o número 5. Aí eles têm que colocar 5 tampinhas dentro do conjunto, dentro do barbante, entendeu? Pega o barbante e faz assim, eles têm que colocar 5 tampinhas. Aí eu levanto de novo a plaquinha. 10. Aí eles têm que colocar 10 tampinhas. Aí depois eu levanto a plaquinha.
6, eles têm que colocar 6. Aí eu levanto a plaquinha escrito uma dezena. Aí eles têm que pôr 10, entenderam? Uma dúzia. O aluno, eu tenho que trabalhar muito com ele. O que é? Dúzia, dezena, ele tem que ter ali na cabecinha dele o material dourado, né? Saber aquela barrinha, o valor, né? O valor do cubinho, da barrinha. Quando ele sabe bem, né? Que uma dezena, 10, duas dezenas são 20. Se for uma dúzia, 12. Se for uma dezena e meia. Se ele tiver bem essa noção, né? 10, uma dezena, aí vai dar 15, entendeu? Se ele tiver bem essa noção, ele vai conseguir fazer essas continhas sem dificuldade, tá? Então eu vou trabalhar muito isso com material concreto, né? Utilizando tampinha, utilizando palito, para eles terem essa noção boa aí de adição, né? E subtração. Lembrando, as crianças costumam ter mais dificuldade na subtração, né? Então tem que, assim, trabalhar muito mesmo a adição. Quando vê que eles estão dando conta aí a subtração e explicar o dobro ainda, explicar mais ainda, porque geralmente eles têm mais dificuldade nas continhas de menos, tá bom? Vou trabalhar instrumentos de medida, né? Não convencional, o passo, palma, uma régua, medir com uma régua, uma fita, né? Medir a altura deles. Vou trabalhar isso, né? A fita métrica. Vou trabalhar com eles também as horas, né? Hora e meia hora. Vou estar ensinando, levando o relógio para a sala, ensinando. Aí por que é importante? Por exemplo, quando for trabalhar esse hora e meia hora no relógio, né? Por exemplo, são, uma e 15, né? O ponteiro dos minutos vai estar lá no número 3, certo? Mas aí, a criança às vezes vai ter dificuldade. Por quê? Então, por isso que é importante ela já saber contar de 5 em 5. Como falei com vocês, que eu vou ensinar a escrever de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, né? Só a partir daí, lá pro final, né, que eu vou estar ensinando as horas. Porque as horas, né, o relógio, o aluno tem que ter essa noção, porque o relógio vai marcar lá os minutos, né? Por exemplo, são 2:10, né? Mas esse 10, o ponteiro vai estar no número 2. Ou seja, cada número ali vai valer 5, né? O 1 vale 5, são 5 minutos, o 2, 10 minutos. Então, quando a criança já tem essa noção aí na cabeça, né? Para estar contando de 5 em 5, de 2 em 2, ela já é esperta para estar fazendo isso, ela já não vai ter tanta dificuldade, né? Então, assim, as habilidades de uma sala de aula, uma é continuação da outra. Quando a criança vence uma habilidade, aí vem a próxima, ela já venceu aquela, então ela já tem ali base, ela já tem suporte para ir vencendo, né, aqueles desafios que são postos, aquelas habilidades, né, e adquirindo as competências necessárias. Então, assim, eu tenho muita coisa, né, para ser trabalhado. Eu tenho essa pasta aqui que eu até gosto, né, de seguir. Igual aqui, ó, os gêneros textuais que eu trabalho durante o ano, né? Primeiro, eu trabalho, tem tudo aqui anotado, ó. Tá vendo? Eu trabalho poema com eles, já trabalhei. Aí eu vou até marcando um X, sabe? Porque é como se fosse assim, o meu... como se fosse um mapa, né? Para eu ter uma direção, tá? Então, todo ano é a mesma coisa. Se eu pegar a escola, seja com muito, com pouco, seja a escola onde for, né? Pública, particular, eu vou seguindo isso aqui, né? Que eu vejo assim, eu tenho que trabalhar isso aqui. Então, eu sempre trabalho, né? Poema, trava-língua, cantigas, essas cantigas, né? Antiga aí, cantiga de roda, levo textos. Nas próprias atividades que a gente tira da internet tem isso. Essas parlendas, lista. Vamos fazer uma lista de alunos aqui da nossa sala? Eu sempre faço muito com eles lista. Vamos fazer uma lista com o nome das meninas, com o nome dos meninos. Vamos fazer uma lista de frutas. Cada um vai me falando uma fruta, eu vou escrevendo no quadro, sabe? Vou fazendo isso, depois vou... gente, eu vou tirar uma foto aqui da lista que nós fizemos. Aí na outra aula, pessoal, vocês lembram? Ontem nós fizemos uma lista. Aí eu leio para eles a lista, né?
vou anotando, divido o quadro no meio, assim, aí eu escrevo as frutas que eles falaram. Gente, vamos colocar na ordem alfabética? Aí nós vamos colocando, eles vão me falando, vão me ajudando, vou colocando na ordem alfabética, eles copiam a lista no caderno. Então eu gosto muito de fazer lista, né? Vamos fazer uma lista com o nome de fruta, lista com os brinquedos preferidos da sala, com os nomes dos alunos. Dá para fazer lista de muita coisa, lista das brincadeiras, né, preferidas. Então é uma coisa que eu trabalho muito. Lendas, né? Isso aqui eu trabalho assim, se der tempo, tá, pessoal? Mas eu coloquei aqui também mitos, provérbios, contos, né? Essas histórias de Era Uma Vez. Isso aí eu sempre trabalho, eu gosto muito de contar história, né? Minha mãe faz até os aventaizinhos aí de história para eu estar contando as historinhas para eles, e assim eu vejo que eles prestam mais atenção por causa de ser colorido. Sinopse de filme, tá? Às vezes eu vou, na sexta-feira vai ter um filme, eu mostro para eles a sinopse, o que vai falar naquele filme. Então também, né, é um gênero textual. Receita culinária, eu sempre faço essa broa aí da galinha ruiva, né? Vejo mais alguma receita, dou como para casa, eles pegaram uma receita. Então, assim, alguma coisa que envolva receita, né? Que é um gênero textual, fica muito bacana aí para estar sendo trabalhado. Tirinhas, história em quadrinho, cartazes, né? Um cardápio, seja aniversariantes, ajudantes, fazer algum tipo de cartaz. Até esses cartazes que no posto de saúde, às vezes que eu posso, que eles me dão, eu levo para a sala de aula, né? Para estar mostrando para os alunos. Adivinhas, bilhete, quadrinha, instruções de jogos, né? Nós vamos fazer uma brincadeira, eu passo as instruções no quadro para eles copiarem. Rótulos, embalagens, é uma coisa que eu trabalho muito. Paródia, símbolos, placas. Então tudo isso são gêneros textuais, tá? Que eu trabalho com as turmas de primeiro ano, tá bom, pessoal? Então assim, é muita coisa, né, a ser trabalhada. Eu vou fazer pensando tudo direitinho da forma mais fácil para eles poderem assimilar, né? E quando eu pego o segundo ano, bem dizer o mesmo trabalho, tá? Igual essas coisas que eu falei com vocês que eu trabalho no primeiro ano, sempre quando eu pego o segundo ano são coisas que a gente vai fortalecendo, né? Porque o segundo ano, ele é uma continuação do primeiro. Eu espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, assistiu até o final, escreva aqui a cidade, né, de onde você me assiste. Quero mandar um grande beijo para você. Deixa aí um joinha pro nosso canal. Até o próximo vídeo.